Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje nós vamos falar acerca de dois textos bíblicos aqui. Nós vamos fazer uma correlação entre os dois. Para começar, eu quero ler com vocês em João 15, um texto conhecidíssimo, onde Jesus vai dar um ensinamento valioso, dizendo para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, veja bem, todo ramo que não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais. Então, nosso objetivo é sermos ramos frutíferos, que cada vez produzam mais e mais frutos. Veja que Jesus não nos limitou a produzir apenas um fruto. Pelo contrário, ele vai nos limpar para que a gente produza sempre mais. E aquele que não estiver dando fruto é cortado e lançado fora. Então, meus amigos e irmãos, fica aqui a minha deixa, a sua deixa, vamos aprender a ser limpos para que a gente produza cada vez mais e não decepcione o dono da vinha, que é o Senhor, né? O Pai é o dono da vinha, o lavrador é o agricultor, aquele que cuida de tudo. E eu quero falar sobre isso porque é justamente a limpeza que a gente precisa ter em nós para produzir cada vez mais frutos, é que às vezes nos impede de crescer e avançar, porque muitos não sabem lidar com essa limpeza. Quando essa limpeza ela chega até nós, ela é dolorida, claro. Tudo que vai fazer você mudar costumes, mudar hábitos, mudar maneiras, fazer você talvez esperar, tudo isso faz parte do processo de limpeza de Deus e tudo isso é extremamente desconfortável, é algo que não nos deixa felizes, pelo contrário, nos deixa extremamente desgostosos. Muitas das vezes nós queremos surtar e a gente fica, onde está Deus? E Deus está dizendo, o agricultor está trabalhando na vinha, está limpando para que você produza mais, está te ensinando a esperar para que você produza o fruto da paciência, está te ensinando a perdoar para que você produza o fruto da benevolência, da temperança, para que você seja tardio ao irar-se. Então Deus está te limpando para você aprender a perdoar. Deus está colocando pessoas dentro do seu convívio que vão te fazer produzir o fruto do amor. Deus está colocando situações na sua vida que vão te fazer produzir o fruto da fé. Então essa limpeza que vem para que a gente produza esses frutos é, na maioria das vezes, dolorida. Mas é importante, a gente tem que suportar esse processo, porque quanto mais a gente suportar, mais nós vamos produzir. Te dar esperança e me dar esperança, a gente vai falar sobre José, o segundo texto que nós vamos esboçar um pouquinho nesse vídeo. José, nós sabemos que ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo e começou a trabalhar no Egito. Ele era um homem diligente, era um homem compromissado, de muito caráter. Isso fez com que ele ganhasse destaque entre todos os outros escravos e tivesse uma posição melhor. E quando ele estava atuando nessa posição melhor, trabalhando para Potifar, a esposa de Potifar vê em José uma oportunidade de trair o seu esposo. Só que José, muito correto, muito coerente, recusa a mulher de Potifar, até porque era errado, ela tem marido, pronto, foi o fim, foi a tragédia da vida dele. Foi ele recusar essa mulher, que essa mulher intentou contra ele e o acusou, o caluniou. E era a palavra de um escravo estrangeiro contra a esposa de Potifar. E nós sabemos que nessa guerra quem ganha é a esposa de Potifar. José é preso e fica anos na prisão. E se esperava que José fosse um homem completamente rebelde, completamente egoísta, completamente revoltado com tudo, até porque ele tinha sido preso injustamente. Nós sabemos da inocência dele, mas naquela época ninguém sabia. Então espera-se que José tivesse esse tipo de comportamento. Mas José tem um comportamento ao contrário daquilo que se esperavam dele. Isso é tão real que o carcereiro, ele vê confiança em José. Ele fala, não, esse homem é diferente. Ele vai me ajudar aqui na cadeia, porque ele é diferente. Então a gente vê que a conduta de José era diferente da que se esperava dele. E Deus sabia que ele precisava passar aquele
tempo ali para saber lidar com as situações que fugiam do seu controle. Muitas pessoas não sabem lidar quando as coisas fogem do controle, simplesmente surtam. Mas José precisava ter essa resiliência, saber lidar com todos os tipos de situações quando elas fugissem do controle, porque Deus iria colocar José em um lugar que ele nunca, em toda a sua existência, imaginou que ele iria ocupar esse determinado lugar que Deus já tinha preparado para ele. Mas ele precisava passar pelo processo de ser limpo para produzir justamente esses frutos, para poder ocupar esse lugar. Olha só o negócio, a chave da coisa. Deus é bom e ele sempre sabe o que está fazendo. Pois José, depois de algum tempo preso ali, ajudando o carcereiro, escuta dois funcionários do governo conversando angustiados, pois os mesmos estavam tendo sonhos repetidos que o estavam afligindo, porque eles não sabiam o significado disso. Então José escuta os sonhos deles. Talvez, se fosse eu no lugar de José, eu olharia para aqueles dois funcionários do governo e diria: funcionários do governo, angustiados, por mim pode ficar angustiado o resto dos dias deles aqui nessa prisão, porque eu não quero nem saber de ninguém do governo. Eu tô aqui porque eu estava trabalhando para o governo, eu fui honesto e ainda estou aqui. Talvez se eu ou você fôssemos José, nós teríamos essa atitude. Mas José não. Vê que eles estavam aflitos e vai até eles. Pergunta o que está acontecendo. Então eles começam a contar os sonhos que eles estavam tendo para José. E José então descobre naquele momento que sabia interpretar sonhos. Até então José nunca tinha interpretado sonhos. Mas naquele momento, quando ele escuta o padeiro e o copeiro, os dois funcionários do governo contando os sonhos, eu tenho interpretação para esse sonho. Eu sei o que isso significa. Uau, que maravilha! Olha o que Deus faz. No meio do caos, no meio da dor, no meio da limpeza, Deus capacitou José para fazer algo que ele nunca imaginou que ele faria. Lembra? Ele estava sendo limpo para produzir os frutos. Da mesma forma acontece conosco. Toda essa situação ruim, o deserto, o tempo de espera, é necessário para nos capacitar para fazer algo que nós nunca imaginamos que seríamos capazes de fazer. Assim como José, ele nunca imaginou que ele interpretaria sonhos, mas ali dentro da prisão ele descobriu do que ele era capaz. Então, dentro da sua prisão, dentro do seu deserto, dentro do seu tempo de espera, você e eu vamos descobrir coisas que nós nunca imaginamos que seríamos capazes de fazer, porque é ali nesse período, nesse momento, que o Senhor Deus nos capacita, aleluia. E lá no versículo 49, depois que ele interpreta esses sonhos e é através desse dom que José sai da prisão, porque logo em seguida Faraó começa a ter sonhos, espalha-se o boato de que tem um homem dentro da prisão que sabe interpretar sonhos. José sai da prisão, interpreta o sonho de Faraó e alcança o cargo de governador da maior potência mundial, pronto para produzir cada vez mais e mais frutos. E isso é tão real que quando Jacó, seu pai, vai dar a bênção sobre todos os seus filhos, no capítulo 49, versículo 22, olha o que Jacó diz sobre José. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. É justamente isso que Deus quer fazer de mim e de você. Ramos frutíferos que produzam cada vez mais e mais frutos. Só não se esqueça que para a gente alcançar esse nível nós precisamos ser limpos, assim como José e outros personagens bíblicos foram. Só que quando nós passarmos pela limpeza, nós alcançaremos um lugar que nós nunca imaginamos alcançar. E mais, estaremos tão capacitados para exercer essa função para a qual Deus já nos designou, que seremos também conhecidos como ramos frutíferos, assim como José. Que Deus abençoe a sua vida e até o vídeo da próxima semana. Foi! Só cortar daí aquela parte lá, mas eu gostei desse vídeo, ficou objetivo.